tem que fazer o que você gosta. O que você está aparelhado, o que você aprendeu, o que você gosta. Sou Antônio Scaliuzzi Neto, sou diretor e CEO da Equação Contábil. Acho que conquistar novos clientes é algo que me move. Eu sou da área comercial, adoro vender, adoro fazer negócio. Com essa coisa de trazer valor, a pessoa sair de lá, legal, fiz um bom negócio, me transformei, modificou, resolveu o meu problema. Todo mundo ganha. Isso me encanta. Ganha, é muito bom. Eu sou Carlos Silveira, CEO da Cedo Seguros, a única corretora Prime de seguros benefícios para empresas. Eles não conhecem a fundo o trabalho que nós desenvolvemos. E muitas vezes eles acabam selecionando o profissional errado. Porque eles não têm o olhar que eu tenho. Eu sou Cláudia Schaffer, fundadora do evento Expo Secretary e mentora de carreira para profissionais de secretariado. Eu não tô aqui para montar 1, 2, 10 empresas. Na verdade, tudo isso para mim hoje eu entendo como um meio. Empresa hoje para mim é meio. Empresa para mim hoje não é fim. Meu nome é Felipe Rodrigues, sou da RP Group, que é uma assessoria de gestão. O empresário é um ser solitário. A pressão é grande e poucos conseguem suportar. Com o desejo de compartilhar meus desafios e ouvir perspectivas diferentes da minha, reuni um grupo criando assim um conselho de empresários. Uma série dentro do CedoCast, com novos empresários a cada temporada, conversando sobre temas e desafios que todo empreendedor enfrenta. Sente-se e faça parte do nosso Conselho Empreendedor. Este é o Conselho Empreendedor, um conselho formado por empresários debatendo esse desafio que é empreender no Brasil. Não é fácil não, né, gente? Não. Esse conselho aqui... Não é para amadores. Não é para qualquer um empreender no país. Como você já sabe, esse é o Conselho Empreendedor, estamos na 2ª temporada e este é o último episódio da 2ª temporada. Já antecipando aqui, agradecendo a presença de todos, que foi muito bom, muito produtivo. Bom. Obrigado pela presença de vocês aí. Nós que agradecemos a vocês da Cedo. Tá? Obrigado por o prazer é nosso, foi muito legal, muito produtivo. Antes de gravar, a gente de fato faz aqui a dinâmica de conselho. Hoje foi o Felipe aqui em foco, né? Trouxe seu momento, seus desafios. Foi positivo aí os feedbacks? Pô, muito, porque validou, né? Valida ideias. Às vezes a gente tem na nossa cabeça ideias e fala, nossa, isso aqui vai dar muito certo. E às vezes não vai. Então ouvir outras pessoas que vão criticar, pessoas relevantes, né, que vão criticar de forma positiva, que vão criticar de talvez Felipe, você não tá olhando isso aqui, Felipe, não esquece de olhar para cá. Então acho que todos vocês me trouxeram pontos assim que contribuíram bastante para esse novo projeto aí. Que bom, cara. Acho que a ideia de ter criado esse conselho é justamente isso, né? Nós como empresários, a gente fica muito isolado ali, né? E às vezes com a tua ideia é sempre a melhor e você não respira outros ares. E reunir outros empresários, acho fundamental, tem sido muito positivo, porque você está falando com pessoas que têm empresas que passam por questões parecidas, né? E vai trazer um olhar diferente, sempre um prisma diferente, é bom para todos, né? Sempre. E é legal porque cada um tem uma característica muito peculiar aqui, né? Verdade. E aí cada um traz o teu ângulo, assim, e isso é rico, porque imagina se todo mundo fosse igual, né? Seria o mesmo ângulo. Então o ângulo da Cláudia, do Scagliuzzi, do Carlos, pô. Isso é muito fantástico. Bom. Isso traz um pouco de um tema que a gente tem colocado muito no outro podcast, no Melhores Cast, que é a diversidade nas empresas. Exatamente. Cara, cada um aqui tem um background, tem uma história, tem uma família, tem uma história dos ascendentes, descendentes, dos ascendentes. Isso vai formando a gente com um olhar diferente mesmo, né? E isso muda totalmente a visão do negócio, né? Teve uma contratação agora, de uma liderada minha foi fazer uma contratação, e a pergunta única que eu fiz para ela foi, essa pessoa que você está contratando te completa no quê? Que você está contratando te completa no quê? Para pensar isso, porque se você não souber no que ela está te completando, provavelmente você está contratando alguém igual a você. Sim. Então, tem que achar pessoas que nos complementem, tem que ter pessoas que vão somar, multiplicar até, né? Não adianta essa mais pauta do mesmo. Da diversidade já ficou comprovado que ela contribui para o resultado, para o lucro mesmo, né? Porque existe uma tendência de você começar a contratar pessoas parecidas né? Que dão fit com você, que é legal por um lado, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que não vai contribuir com outro olhar, com uma outra visão. Então, seja a diversidade de gênero, de tudo, né? De social, porque aí vai ter olhares diferentes e vai contribuir. Então, diversidade é resultado, né? Perfeito. Bom, nosso modelo aqui é empresários conversando, debatendo sobre negócios e tomando vinho.
Só que hoje só tô eu tomando vinho aqui. Assim. Um não queria, outro não podia e tal. Eu falei, putz, eu até nem tomaria, mas em prol do programa e do modelo que nós temos aqui, estarei tomando um vinho. Estou tomando um vinho aqui, um Sauvignon Blanco peruano, que foi enviado por um funcionário nosso, o Felipe, que a gente tem um home office lá do Peru. E ele mandou esse vinho para nós aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Felipe. Boa. Vamos lá. No conselho aqui fechado, a gente decidiu que foi a pauta, né, que acabou passando aqui para os nossos debates, que é qual é o seu chamado empresarial. O Felipe trouxe aqui no negócio dele que ele está abrindo uma nova vertente e que foi muito um chamado para aquilo, né? Que é muito além do dinheiro, do resultado, aquilo lá falou, cara, isso aqui é minha missão, bateu forte para você, né? Sim. E isso foi a reflexão que bateu aqui para nós, então nós vamos, a proposta agora de perguntar é qual é o seu chamado empresarial? Por que Katsu você faz isso, né? Por que você foi se enfiar nisso, né? Porque no final é isso que sustenta o nosso negócio, né? Sim. Não é só dinheiro, não é isso, acho que é aquilo lá que de fato faz a gente fazer aquilo, por que a gente faz aquilo, isso é muito pessoal, né? Todo dia com tanto de problema para resolver, com tanto de coisa para pensar, com tanto de coisa para inovar, com tanto de pessoas para gerir, com tanto de responsabilidade, se for só pelo dinheiro... Fica vazio, né? Cara, fica vazio. Na verdade, você não é sustentável a longo prazo. Claro, você começa um negócio, acho que, sei lá, a maioria das pessoas começam um negócio pelo dinheiro, né? Mas para você sustentar isso a longo prazo, eu não vejo como um caminho. Cara, eu nunca fui... É engraçado, assim, eu nunca olhei o dinheiro... como a finalidade, assim, sempre como resultado, assim. Nunca foi, assim, algo que me chamou, putz, isso aqui vai dar dinheiro, isso aqui é bom porque dá dinheiro. É sempre a dor, né? Bom, já tô antecipando até minha resposta aqui, porque acho que isso é legal. Cara, dinheiro é consequência, dinheiro é uma coisa legal, é gostosa, é prazer, é o payback do que você fez, assim. Pô, legal, tô fazendo e ainda ganho dinheiro, melhor ainda, né? Então, quando tá um alinhamento de propósito, acho que isso de fato acontece, né? Quando não, aí sim vira um problema, né? Então, vamos lá. Como sempre, Cláudia começa ali tirando para quem você pergunta. Felipe. Opa! Felipe! Eu vou pegar o gancho no que vocês acabaram de falar. Boa. Muitas pessoas veem o trabalho apenas como uma fonte de renda. Sim. Enquanto outras enxergam nele um propósito maior. Então, dentro desse contexto, chamado versus cargo, você está em um trabalho ou em uma missão? Uau! Caramba! Que pergunta, hein? Gente, eu vou precisar só ligar para minha psicóloga. Profunda, boa. Eu vou falar a minha visão, obviamente, de agora. Né? Se você me perguntasse há 5 anos atrás, a minha resposta acho que seria completamente diferente. Mas o meu entendimento hoje eu tô numa missão. Sabe? Eu não tô aqui pra estar de passagem. Eu não tô aqui para montar 1, 2, 10 empresas. Na verdade, tudo isso para mim hoje eu entendo como um meio. Empresa hoje para mim é meio. Empresa para mim hoje não é fim. Eu vou ter uma posição em algum lugar, primeiro que eu não sou aquela posição. Sim. E eu estou como um meio. Então, hoje eu consigo entender que dentro de uma guerra você tem várias batalhas. Então, dentro de um propósito, você tem vários chamados, você tem várias missões, né? Você vai cumprindo determinadas missões. Eu tenho um porquê muito forte de eu fazer tudo isso, né? O que arde muito forte no meu coração, assim, muito forte, é o ensinar ao ensinar. Nossa, eu pegar o Kaká aqui, um exemplo, né? Kaká, vou te ajudar você a multiplicar o teu conhecimento para outras pessoas. Cara, isso me alegra, isso é o que me motiva, isso é o que eu falo, cara, por mim eu faria isso de graça todos os dias. Esse é o teu chamado, né? Esse é o meu propósito. Teu propósito. Então, aí tem um lance de propósito e chamado, são coisas diferentes. Esse é o meu porquê, cara. Eu levanto todo dia pra falar assim, cara, pessoas vão ajudar outras pessoas com a história delas. Então eu como líder dentro de uma empresa, e aqui eu não tô trazendo nenhum misticismo, não é nada disso, mas eu como um líder dentro da minha empresa, eu preciso ajudar pessoas a ensinar outras pessoas com a experiência que eles já tiveram. Isso é a ideia inteligente de multiplicação.
Eu vou Esse lá... é o propósito final de um líder. de um Multiplicar líderes. Multiplicar, isso. Então eu multiplico pessoas e essas pessoas precisam multiplicar outras pessoas que precisam multiplicar outras pessoas. Então é onde eu vou ensinando a ensinar e vou ensinando eles a fazerem isso. É uma cascatinha. E aí vários chamados ou missões vão aparecendo no meio dessa história. Então, Felipe, lá no começo era como empresa de embalagem. Cara, que foi uma bênção, cara. Pra mim, eu construí muita coisa lá dentro, sabe? Não só financeiro, mas eu construí pessoas muito boas. Essas pessoas me ajudaram a me construir de uma forma muito interessante também. Pô, depois uma clínica de estética, depois uma empresa de branding, depois uma empresa de marketing, depois uma empresa de caneca, depois uma empresa... E foram acontecendo várias coisas que todas me agregaram pro meu propósito maior, mas são vários chamados. E aí, no final das contas, hoje, o que eu entendo, eu não consigo me enxergar como um cargo. Reunião, hoje é quarta, hoje é quinta. Reunião ontem com o time, tava reunido todo o time, eu falei, gente, eu não sei o que vocês vão fazer da vida em 2025, mas uma das missões de vocês é tomar a cadeira que eu tô hoje. Em 2025, se vocês não tomarem a minha cadeira que eu tô hoje, cara, eu não terminei meu ano feliz. Porque vocês precisam tomar isso, eu preciso resolver problema maior. Eu preciso ir buscar outro chamado, eu preciso buscar outras coisas que vão agregar o meu propósito. E aí a gente tá conversando sobre novas coisas que vão surgir, eu tenho conversado sobre novas coisas que vão surgir. Então hoje pra mim é sobre um propósito, é sobre uma missão, é sobre eu cumprir missões, é sobre eu cumprir com um chamado aqui na Terra. Isso pra mim é. E aí tudo isso junto e quando eu morrer, o que vai ficar? Que aí a gente fala de legado. Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Então, porque se eu tô fazendo tudo isso pro meu filho pegar a empresa, não ter capacitação nenhuma e falir o negócio, é o que? É um CNPJ que eu tô criando? Não, mas é o que eu tô construindo nas pessoas que vão construir nas pessoas que vão construir nas pessoas. Então, hoje eu trabalho para isso. Meu cargo que eu estou, ele é só um meio para eu fazer isso. Até brinquei no almoço. Falei, cara, às vezes eu vou fazer uma reunião sobre finanças, a reunião sobre as finanças, às vezes ela dura 15, 20 minutos. E a gente já que a gente marcou 40 minutos, vamos conversar de você, como é que você tá? O que eu posso te ajudar? O que você gostaria de perguntar pra mim que você não perguntou? Sabe? O que tá faltando pra você se desenvolver? Eu hoje invisto muito mais tempo no desenvolvimento das pessoas em si do que na área técnica que eu tenho uma posição dentro da empresa, sabe? E isso tem feito a empresa, as pessoas crescerem, em consequência, a empresa crescer também. Cara, é muito legal isso, porque o líder, ele tem que... Quando você começa a desenvolver as pessoas, é onde você... Primeiro que você vira líder, quando você desenvolve de fato. E você vai exercendo cada vez mais aquilo que você falou, outras coisas, outras estratégias. Né? A gente tá falando de ter uma nova empresa. Pô, mas eu vou abrir uma nova empresa. Se você tá desenvolvendo o seu time, se você tá... A operação tá indo, as pessoas estão subindo, você pode fazer isso. Sim. Senão você nunca vai conseguir. Você vai, de fato, ficar preso ali à operação e não vai desenvolver os outros, né? Isso. E o caminho para isso é desenvolver os outros, né? Então, o teu chamado é um chamado de evolução. Eu já falei... Sua e das outras pessoas. Eu já falei isso aqui, eu não lembro a porcentagem, mas a maior parte dos líderes criam liderados para dar errado. Porque não quer provar o próprio lugar. O cara volta como super-herói, cara. Com os CEOs que você trabalhou, né? O quanto você pegou, né, disso. E como? O cara volta como super-herói depois, né? O cara não queria que tivesse ninguém melhor que ele lá, né? Assim. E eu fiz uma imersão de gestão de pessoas que eles falavam isso, que o papel último do líder, a missão do líder é desenvolver o próximo. E é sair. E essa coisa de desapegar o ego, e além do mais, existia uma curva lá que era interessante. A curva de quando você deve suceder o líder sair e deixar o outro pegar o teu lugar. Então você tem uma curva de energia e resultado do líder assim, e ela faz assim, né? Como qualquer ciclo. É o ciclo de vida. É o ciclo de vida. E aí a pergunta era, onde ele deve sair? Nessa ascendente, quando ele tá no topo, quando ele começa a cair, ou aqui? E aí ele joga pro público. Onde vocês acham que é o ponto ideal pro líder passar a bola pro próximo líder? Então no topo, né? No topo. É no topo. Você acha que é onde que é? Eu acredito que também seja no topo. No topo, né? Sim. Mas aí como que você identifica o topo? É difícil. Quando você já tá caindo. Né? Aí vem a questão, quando você tá começando a cair, você já sabe, opa, eu tava no topo, então é hora de entregar? Onde você acha que é o lugar ideal para ele passar a bola? Eu falaria topo também. Topo. Mas você já me fez refletir, já me veio outras coisas na Ele deu spoiler, né? Eu respondi logo após o topo para identificar justamente o topo e achar. Sim. E aí ele falou, segundo a literatura, ideal não. É quando você está no máximo da tua ascendente, antes de atingir o topo.
Porque é ali que você está dando o teu máximo para que a empresa continue progredindo. Porque aqui você já começou a diminuir a tua velocidade. É difícil, isso assim isso é o ideal, não é fácil, a maioria das pessoas não fazem isso, eu acabo entregando depois e tal, mas seria ideal. E aí você pensar numa prova de revezamento, exatamente, o outro passa o bastão pro outro quando ele está no pico dele. Então é o pico que você passa pro outro e passa pro outro para a empresa continuar. Só que é muito difícil, porque aí envolve ego, envolve um monte de coisa ali. Que envolve percepção também. Percepção de, será que eu tô, não tô, onde eu tô caindo, não tô, né? É difícil, não é fácil. Né? Mas ele tem que ser um cara que o ego tem que estar de fora mesmo. Eu tenho um momento para passar o bastão. O mais rápido possível. Cara, essa é a minha mentalidade, cara. Eu assumo uma posição e eu só fico pensando o seguinte, cara, quem que eu vou treinar pra tomar esse lugar de mim? Mas você sabe que eu acho que isso é uma visão nossa de empresário. Porque o empresário ele tem essa coisa em prol do negócio. O CEO que você tem mais é um cara do mundo corporativo, cargo, né? Ele tá no cargo. Ele tá ali. A gente tem essa visão de desenvolver a empresa e sair e abrir outra empresa e crescer e tal. E desenvolver as pessoas. Mas o cara que tá no mundo corporativo, ele fica ali em cima do cargo, do cartão, aí mexe em outras coisas. Mas é de cima pra baixo, né? É o dono passando isso pra baixo. Né? Muito bom. Legal o teu chamado. Gostei, hein? Boa. Você, então, agora tira a próxima. Vamos lá. Hoje eu tô sem vontades, então tá aberto. Senhor Scagliose, bora lá. Vamos lá. Na nossa conversa anterior aqui, né, eu tava falando de, é o meu chamado, é o meu propósito, isso aqui é o que faz eu vibrar. E ao mesmo tempo a gente tava falando de lucro, né? Então, para muitas pessoas enxergam essas duas coisas como coisas distantes uma da outra, né? Ou eu faço o meu chamado, o meu propósito, ou eu ganho dinheiro. E na tua visão, é possível conciliar os dois? E como conciliar de uma forma que eu não vire uma ONG, se não é a ideia ser uma ONG, né? E eu consiga ganhar dinheiro, mas sem perder de vista o que eu tenho de chamado ali de propósito. Em primeiro lugar, que é muito importante, eu acho que você tem que fazer o que você gosta. O que você está aparelhado, o que você aprendeu, o que você gosta. Essa é a primeira questão. Eu tive essa situação. Eu era assalariado, tinha um bom salário, CEO de uma operadora de plano de saúde, saí e fui para a consultoria. Porque eu tive o chamado de ir para a consultoria. Tá? Eu sempre gostei muito de passar conhecimento, eu sempre com meus funcionários, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era passar conhecimento e de assessorar e de orientar. Então, após toda uma vida no mundo corporativo, eu peguei e fiquei voltado para a parte de assessoria e de consultoria. Quando a gente montou, era um trabalho de assessoria muito personalizado. Então, tinha o meu irmão como meu auxiliar, trabalhando comigo, tocando os projetos nos clientes que eram operadoras de plano de saúde. A partir de um momento, nós mudamos o nosso foco e fomos para a área de prestação de serviços contábeis, mas, no entanto, sempre com foco de orientação e assessoria. Legal. Então, eu acho que esse é o principal chamado. Então, eu nunca pensei o seguinte, eu tenho um capital de X, eu vou investir esse capital, vou fabricar bolacha, ou vou fabricar qualquer coisa que tem por aí, e vou ganhar dinheiro com isso daí. Eu sempre pensei em fazer aquilo que eu gostava, que eu estava voltado para isso, tá? Evidentemente que a gente precisa do dinheiro, né? Sim. Sim, evidentemente. Então, tem que aliar uma coisa com outra. Você ter uma atividade que seja, que te remunere. Pode não ser a remuneração que você não teria como executivo. Mas o Carlos explicou da experiência dele ao trabalhar em banco, que ele via as pessoas que ele iria sucedê-las. E não era bem aquilo que ele queria para a vida dele. Uau. Provavelmente, como um diretor de banco, estaria ganhando mais do que está ganhando hoje na empresa que ele é dono. Um salário de diretor de banco é um salário bem alto. Mas é a visão de cada um. Eu quero isso para a minha vida. É o chamado. É o chamado. Eu quero isso para a minha vida. Então, nós fomos para essa área, primeiro como consultoria propriamente dito, e depois numa empresa de prestação de serviços contábeis, mas com foco de assessoria. Continua, na verdade, fazendo assessoria. A mesma coisa. Então, e com isso, lógico que a responsabilidade aumenta, né, Felipe? Nós temos 17 funcionários. Então, há uma responsabilidade que você tem. Sim.
Não tem. Você tem que fazer a empresa rodar, tem que pagar os salários em dia dele, tem que ter os clientes satisfeitos, não pode ter problemas com o cliente, você lida com o dinheiro do cliente, que você lida com os impostos, que é algo extremamente sensível. Sim. Então você tem que ter todos esses cuidados. Mas no fundo é o que tem, é esse chamado. Legal. Daí é algo que me possibilita, na idade que eu estou na ativa de estar fazendo as coisas. Sim. Tá? Sabe o senhor falando, me veio uma coisa na cabeça. Você falou assim, né? Eu não vou investir dinheiro para fazer bolacha e vender e ganhar dinheiro. O foco, né? O foco empresarial, assim, eu posso ter outros negócios, mas desde que ele tenha relação com o chamado nesse caso, né? Exatamente, é isso Legal. aí. É de cada um. Eu estou certo, estou errado? Não é questão de estar certo ou errado. Tua visão de negócio. Exatamente, é pessoal de cada um, da vida que ele tem, do background que ele teve, da família. Sim. Então, Toda a história da pessoa. Toda a história da pessoa. Então, Muito acho que legal. estou coerente e compatível com isso. Muito legal. Satisfeito com o teu chamado ali, né? Sem dúvida. Atuou ali sempre no teu chamado próprio. Exatamente. Muito bom, então tire aí o nome, tem 2 aí pra sair, vamos ver quem vai. A Cláudia. Cláudia. Isso aí. Bora, dona Cláudia. Cláudia, e o seu chamado? Daqui para frente, não vale eu passar. Isso que eu ia falar. Não, Até um você tempo. Daqui É que pra frente. eu fiz uma transição recente, então até um tempo atrás eu achava que o meu chamado estava muito ligado a contribuir com o sucesso do executivo, do time, da empresa. E hoje, liderando alguns grupos de mentoria para o profissional de secretariado, eu vejo que isso está muito mais ligado, o meu propósito, muito mais ligado com o desenvolvimento, com melhorar o conhecimento, fugiu agora o termo, mas enfim, contribuir realmente com o conhecimento, desenvolvimento dessas secretárias, desses profissionais, para que eles realmente possam se entender e se enxergar como pessoas estratégicas. Elevar a profissão, né? Elevar a profissão, o pertencimento, a autovalorização, porque às vezes a secretária acha que o executivo, a empresa não me valoriza, mas na verdade ela precisa se valorizar e se enxergar como tal. Essa semana, por exemplo, uma headhunter me contatou pelo LinkedIn, ali pelo inbox, e falando sobre a posição que eles estavam trabalhando, e eles queriam uma profissional que tivesse a postura e as habilidades e conhecimento para ser a porta-voz do CEO. Então eles estavam oferecendo, eles estavam oferecendo uma remuneração atrativa. Mas para ser também a secretária dele? Para ser a secretária dele e porta-voz, porta-voz. fazer viagens internacionais, acompanhá-lo nessas viagens internacionais. Eles estavam oferecendo uma remuneração até R$30 mil para essa profissional. Então, eu vejo que ao longo do tempo, a profissão realmente foi crescendo, foi ganhando mais visibilidade, e isso, a tendência é que cada vez mais seja assim. Talvez daqui a alguns anos a nomenclatura do cargo mude, mas esse ponto focal de apoio, de realmente ser a porta-voz do CEO, enfim, do executivo, tem sido muito forte dentro das empresas, dentro das organizações, e as pessoas têm mudado muito o olhar para esse profissional ao longo do tempo. Então, contribuir com conhecimento, desenvolvimento, com o crescimento dessas profissionais, tem me dado muita alegria. Tem sido muito bacana essa troca, entre elas também. Então, tem sido muito, muito bom mesmo. Fazer elas enxergarem tudo que elas são, né? Exatamente. Até onde elas Ganhar, podem chegar. melhorar, ampliar a autoconfiança. Porque quando você tem desenvolver a sua autoconfiança... classe, né? Que você trabalhou tanto tempo como e agora você está desenvolvendo a classe. Exatamente. Eu tenho tido retorno, feedbacks muito bons, muito positivos, né? Essa semana a gente fez uma sessão ali de folha em branco, né? Uma sessão de check-in, sem uma apresentação, sem um assunto específico, onde elas foram trazendo as dores, as situações, as circunstâncias que elas vivem. E a troca foi muito benéfica, muito, muito enriquecedora. Muito enriquecedora. Claro que eu estou gravando todo esse conteúdo, a gente está jogando na plataforma,
e elas podem assistir depois. Está sendo incrível, realmente. Está me trazendo muita alegria. Isso é muito importante. Sua resposta me gerou uma pergunta. Posso Claro, posso pode. mandar? Você estava enxergando que os empresários eram o caminho ali, Sim, as empresas. contribuir com o sucesso E aí depois deles. você enxergou que você falou, não, peraí, tem uma outra tem coisa. outra coisa. Qual foi o sentimento, o que fez você falar, não é isso daqui não, é isso aqui? O que você sentiu, ou o que você pensou? Porque às vezes é o que a gente tá precisando, as pessoas estão precisando às vezes para identificar o que faz elas se moverem. É Né? o contato com elas, a interação com elas, a conversa, o diálogo. Então, eu converso com profissionais de secretariado que atuam em diferentes segmentos, empresas, que atuam desde a secretária médica, que está crescendo muito, inclusive, a assessoria aos médicos, aos consultórios, até a secretaria executiva que trabalha na multinacional. Eu tenho uma mentorada que ela trabalha na Roche, por exemplo. E a gente estava falando sobre os desafios que ela vivencia nesse cenário. Então, a troca, mesmo antes de ter esses grupos de mentoria, eu já transitava muito por esse meio. No meu evento, em outros eventos, as empresas promovem muitos eventos para as secretárias. A semana que vem, por exemplo, tem uma empresa que vai fazer ali um jantar para os profissionais de secretariado. Uma secretária me convidou, e aí eu fiz lá a inscrição e estarei lá. Mas é essa troca, conversando, entendendo as necessidades, as dores, o que elas gostariam de ouvir, o que elas gostariam de receber. E eu preciso fazer isso. E eu acho que isso me destaca do mercado em relação à concorrência, no caso do evento, porque eu participo de processos, mesmo hoje, sem ter a intenção de ocupar uma vaga numa empresa, eu participo do processo seletivo, eu participo das entrevistas para entender o que o mercado está demandando. Está buscando desse profissional. Essa semana oportunidade foi algo novo. Exatamente. Essa semana eu participei de uma entrevista. Fiquei 1h30 ali com a Red Hunter. Mas para absorver, para entender, para saber e para, através disso, levar conhecimento tanto para as minhas mentoradas como para o evento, o que né, o mercado pede na atualidade desse profissional. Então, essa conversa, esse diálogo, essa troca, você mesmo tinha sugerido, lembra? Marca papo com algumas secretárias. Eu fiz isso, eu tenho feito isso. E ouvir realmente o que elas têm para trazer. Uau. Okay. Ouvir o mercado ali, né? Exatamente. Você vem com as ideias e... Cláudia, nesse exato momento que você está, você tem ainda receio da transição? Alguma coisa ainda mexe com você? Sim. Vê umas propostas dessa aí, dá vontade. Será que eu volto? Ela me abordou. Essa semana, você duas recrutadoras me abordou. Provação do chamado. É isso que eu te perguntar. É um salário de 30 mil reais. Uma frase que fica assim. Que todo mês pinga 30 mil reais. Tem uma frase que fala muito que assim, é propósito ou proposta. Tem que fazer a escolha. Então, realmente... E eu acabo ouvindo uma outra headhunter também essa semana me contatou. Ela colocou lá, né, o nome do executivo para trabalhar com esse executivo na Secretaria da Educação, respondendo para o Tarcísio de Freitas. E aí ela me colocou ali, né, quais seriam os benefícios, a remuneração, você tem interesse? Se você não tem interesse, você pode indicar alguém com esse perfil que tenha? Eles sempre fazem isso. Isso é um trabalho que eu posso desenvolver, inclusive, né? Porque hoje eu faço isso de forma gratuita. Tenho. Eu penso na fulana, na ciclana, ou às vezes coloco no grupo. Hoje isso tem que ser um serviço teu, né? É o Headhunter. É o Hunter. Exatamente. O advisor. E eu vejo que, infelizmente, a realidade na minha área é a seguinte, com relação aos profissionais de RH, Headhunter, enfim. Eles não conhecem a fundo o trabalho que nós desenvolvemos. E muitas vezes eles acabam selecionando o profissional errado. Porque eles não têm o olhar que eu tenho. Eles não sabem o que realmente é qual é o perfil que vai encaixar naquela vaga. Existe uma agência de hunter, assim, de colocação de mercado só para secretária? Já existiu, tá? Já existiu muito forte. E essas pessoas, elas foram, essas mulheres no caso, elas foram envelhecendo,
né? Hoje tem ainda uma senhora com 90 e poucos anos que ainda faz alguma coisa. Uau. Ela tinha uma consultoria muito forte, ela começou há muitos anos atrás. Trabalhou com vários empresários para várias empresas, mas hoje ela, devido à idade, e também ela está muito fora do mercado, ela não sabe do que está acontecendo, né? Isso não pode faz ser um parte serviço dentro do teu Exato. negócio total. Você Não, criar um spin-off ali, um serviço ali que atende essa demanda. Se você exato. identifica que os hunters ficam perdidos, Eles imagina não alguém sabem. ali, uma agência Eles não só sabem. disso. Especializada nisso. E você já é o nome já, né? E você Legal. tem 3 pilares muito fortes, né? Porque você tem o pilar da secretária, então o que elas estão precisando. Sim. Você tem o olhar do que as empresas estão Sim. precisando e você tem o olhar da tua experiência como Sim. secretária, né? Então você Conhece junta tudo ali. tudo, cara. São 3 pilares muito fortes. Uma coisa que eu achei legal que você colocou, que eu acho que é o caminho, acaba sendo natural de todo mundo, né? Você já fazia isso quando você era secretário. Você ouvia e aconselhava. Quando você... Acho que a ideia de, putz, posso fazer isso é porque você já fazia, né? Você já era essa mentora, Sim. ainda como secretária, né? Sim. Você já mentorava elas, né? Sim. Era essa referência, essa líder. Aí no fim você percebeu que naturalmente é só agora virar uma empresária disso, né? Mas você já era essa mentora, né? Sim, e eu procuro trabalhar muito a mentalidade delas. Porque ser secretária, trabalhar numa grande empresa, assessorar um CEO, um presidente, enfim, é pesado. É difícil. E você tá Quem sempre falar no que é bastidor fácil, ali, né? que é tranquilo, uma secretária estratégica, uma secretária que vai assumir como porta-voz de um CEO, como no caso dessa vaga que eu mencionei, o trabalho é pesado, é puxado. Ela tem horário para entrar, ou às vezes nem isso, né? Tem que chegar antes do executivo da empresa e ela só pode ir embora depois que ele também vai. E aí tem todas as demandas, muitas assumem demandas corporativas e demandas pessoais, family office, por exemplo. Faz a gestão ali do family office e faz a gestão da agenda dele e dos compromissos corporativos e empresariais. E aí lida também com as questões familiares, né? Dos problemas na casa, os funcionários, Esposa, filhos, tudo. folha de pagamento. Acaba absorvendo É isso muita também, né? coisa. Às vezes ela nem dorme direito, porque sabe que no dia seguinte tem um turbilhão de problemas para resolver. Então, Uau. cuidar disso, da mentalidade, da saúde mental também faz parte. Então você tá firme no chamado ali. É. Não assedie Por mais a Cláudia por favor. Temos Por uma nova enquanto, empreendedora sim. aqui. Ou então Vamos vai ter que subir muito esse ticket aí. Né? Porque você tem um negócio que é muito legal, a tua missão é muito legal. muito legal. Se você voltar pro mercado, você deixa Mas de... eu preciso gerar renda. Sim, mas isso aqui, por isso que você tá aqui no conselho, que a gente exato. te ajudou bastante a Com desenvolver. certeza. Aqui agora acabou de sair mais uma forma de você rentabilizar Sim, isso, né? sim, sim. Então a questão é estruturar tudo isso aí Exato. e pôr pra rodar, né? Porque o potencial que você tem e o negócio que você tem é muito bacana Sim. mesmo. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Então agora você é comigo agora, né? Só tem eu aí, né? Eu acho que Se não tivermos duplicado ninguém aí... Carlos. Eu faço novamente a pergunta, faço duas, fiz pro quem não Felipe. fez? porque todo mundo já fez. É fiz que ele não pergunta. fez. É que você não fez pra você mesmo. Eu não fiz. Caiu eu comigo, então. Então pode fazer pra mim. Verdade, caiu eu fazendo pra mim mesmo, não tem como. Carlos, ao longo desses anos, trabalhando com seguro, saúde, vida, experiências, o que mais te motiva a continuar, a permanecer nesse segmento, né? O que te brilha os olhos, o que faz você acordar todo dia de manhã e falar, poxa, eu vou enfrentar, né, mais um dia e os desafios e também as oportunidades desse dia. Então, o que realmente faz, assim, o seu coração pulsar, né, os seus olhos brilharem e falar, eu vou lá e vou encarar mais um dia, mesmo quando, né, às vezes não tá muito bem, tá muito cansado, com algum problema em casa, com a família, o que te faz seguir em frente? Boa pergunta. Eu até tava, antes de chegar à pergunta, eu tava imaginando a minha resposta a respeito do chamado, assim, né? E é engraçado que o chamado, pra mim, ele veio desde muito cedo e ainda até hoje, que veio através da área comercial, de vender, de fazer negócios, mas sempre com o olhar de resolver e ajudar as pessoas. Porque a venda nada mais é do que você conquistar e resolver um problema para uma pessoa. E aí, no final, você ainda ganha com isso. Eu sempre fui encantado por isso, de qual é a tua questão? Vamos lá, vou te ajudar. Ou tem um produto, ou tem um serviço, né? Então, o drive sempre foi
pela área comercial, porque tem esse gatilho de ajudar, mas o fundamento, eu acho que o chamado é sempre sair nas relações com essa pessoa mais elevada, positiva, né? E a área comercial propicia isso. Porque vender algo é resolver uma dor, resolver um problema. Sim. Né? Então eu fico muito feliz quando eu fecho um negócio, nem nada pelo dinheiro, obviamente tenho dinheiro como prazer também, mas como resultado, mas pelo fato de, putz, cara, resolvi essa pessoa, então ajudei ela, eu tô reduzindo o custo dela com o serviço, tô trazendo uma solução que vai ser bom para ela. Então esse olhar que sempre me motivou, que até hoje, assim, a minha ideia de fazer negócios é contribuir com essa outra pessoa, seja com seguro, seja com finanças, agora com serviços de educação, formação de pessoas, né? Mas sempre com esse drive de sair na relação com alguém positivo. São dois pontos, os dois são muito importantes. Um é a nossa remuneração pessoal. Eu acho que isso é a consequência boa disso tudo. Assim, e o outro é a realização que você tem de fazer no seu trabalho. Isso é muito importante também. Quando eu falei, investir um capital e produzir bolacha, caramba, para mim não daria satisfação nenhuma, mas participar do problema do cliente, ver as necessidades, oferecer soluções, discutir, isso realiza. É valor aí que você está trazendo para o outro. Isso realiza. Então, são as duas coisas muito importantes, tá? Essa realização pessoal e a remuneração adequada para o teu serviço. É bem isso, e pra mim chegou pela área comercial, assim, porque desde muito criança, e aí eu digo assim, com 6 anos eu comecei a empreender. Com 6 anos eu comecei a vender as revistinhas da Turma da Mônica para as pessoas que passavam na rua do prédio. E eu achava legal porque a pessoa comprava e eu sabia que ela ia dar a revistinha pro filho, assim. E aí eu tinha essa coisa, ela saiu, alguém vai ler. E aí ela falou, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu falei, vou comprar mais revistinha. Era sempre assim. E aí depois eu fui vender geladinho, vendia frutas da chácara da minha avó, ia lá e tal. E eu sempre tinha essa coisa, nossa, que legal, ela comprou, vai ser bom pra ela, tá saindo com as frutas aqui, com o geladinho. E ainda eu ganhei dinheiro. Pô, fantástico, né? Então junta as duas coisas, eu acho isso mágico. Se ajudar alguém e depois ainda você ganha dinheiro, é incrível. Por isso que eu até tava falando disso, assim, pra mim um valor muito é assim, se valorizar, porque o que você tá trazendo é legal e você precisa ganhar dinheiro. Mas ajudar o outro é fantástico. E no final, vender, comercializar qualquer coisa é ajudar o outro. Se você não está ajudando, não tem. Então o meu chamado é muito isso, de ajudar as pessoas. E eu tenho uma coisa muito forte em mim que é isso, também nas relações pessoais, aqui com vocês, com qualquer pessoa. Eu tenho essa coisa de, putz, não importa o contato, pode ser alguém que você cruzou no elevador. Se essa pessoa sair com energia positiva, é porque a gente está trocando energia a todo momento. Né? Pega alguém do teu lado que tá emburrado e tal, você fica ali, mesmo que você não falou com ela, você já sai com energia pesada. E eu sempre tenho isso, putz, qualquer encontro que você tiver é uma chance de alguém, então, putz, alguém que você comprou no supermercado, se você der um sorriso e agradecer diferente, ela já ganhou um pontinho ali, tá? E a área comercial possibilita isso e ainda ganha dinheiro com isso. Então eu acho isso fantástico. Você aprendeu isso desde cedo, né? Você falou com 6 anos, saiu na frente de muita gente, porque se eu tivesse aprendido a vender aos 6 anos, hoje vender é uma paixão. E aí eu tenho o outro lado que eu gosto, que é essa coisa da conquista, assim, né? Você discursar e falar e conseguir vender e comunicar o valor do que você tá fazendo, isso é muito legal. E aí a pessoa pegar a confiança, pô, legal, você tá sendo verdadeiro. E as pessoas sentem muito quando tem verdade ou quando não tem, né? E aí quando você tem verdade no que você está entregando, a pessoa valoriza e vem. Então acho que o meu, no fundo, é isso, de ajudar e transformar as pessoas. E agora a gente está abrindo uma nova empresa no grupo, que é de formação de líderes e gestores de pessoas, que é muito legal, porque está linkado com o meu público aqui, que são RHs e gestores de pessoas em empresas. E aí, de novo, é mais uma vez de trazendo as melhores práticas para eles evoluírem, impactar outras pessoas. Então, é parecido com o teu, mas tem um viés comercial de venda ali, sabe? De valor, de troca, que eu acho fantástico. Isso me encanta. Então, eu venho aqui todo dia. Você falou, o que te faz mover? Acho que é conquistar novos clientes, é algo que me move. Eu sou da área comercial, adoro vender, adoro fazer negócio. Com essa coisa de trazer valor, a pessoa sair de lá, putz, legal, fiz um bom negócio, me transformei, modificou, resolveu o meu problema. Todo mundo ganha. Isso me encanta. Ganha-ganha. O ganha-ganha é muito bom. Por isso que eu saí do banco, porque lá não tem o ganha-ganha. Lá é muito ganha do banco. É o ganha e toma migalha. Quem ganha? Foi uma coisa disso que eu lembro que lá pegou muito isso, assim, de putz, não fazer o melhor negócio pro cliente. Sem falar os donos, quem ganham são os irmãos, que agora já... Ali era assim sempre, agora já não tá nem mais no irmão lá, né? Mas você sabe que eu tava conversando com uma executiva de uma empresa de tecnologia bem grande. E eu fiz uma pergunta pra ela, eu tentando interagir ali.
E eu fiz uma pergunta pra ela. Ela tava cuidando de uma diretoria que não tinha nada a ver com a outra diretoria. Ela tinha 2 diretorias que ela tava cuidando, mas uma não tinha nada a ver com a outra. Caiu na dela. Ela tava meio que tapando um buraco ali, sabe? E aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, tá, mas fulana, qual das 2 é a que queima o teu coração, né? Que você fala assim... Eu falei, cara, comigo não tem esse papo, não. Foda-se jeito. Trabalho. É isso. Pô, comigo não tem esse papo. O meu papo é o seguinte, o que vai fazer eu ganhar dinheiro? Tem gente que tem Vai fazer eu ganhar dinheiro isso aqui. Então, por que eu tô contando isso? O que queima o coração dela é o ganhar dinheiro. É o ganhar dinheiro. É o ganhar dinheiro. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tá falando tudo isso aqui, e aí tem alguém assistindo e pensando assim, que balela. O negócio é ganhar dinheiro. Romantismo. É. E poderia Cara, ser dinheiro também. Tem gente que é. Cara, se pra mim não faz sentido, mas Sim. se pra ele faz, Sim. tá tudo bem. Se não for dinheiro acima de tudo, mas acima de algo que tá entregando, tudo bem. Cada um enxerga o valor naquilo que te interessa. Sim. Mas o ponto é viável, é possível você fazer o que você ama Equilibrar os dois, né? e ter a vida que faz sentido pra você e ganhar dinheiro. Total. Cara, mas romantizaram. Aí a romantização não. Isso. Não existe. Eu até fiz um desabafo aqui, acho que na outra, né? Que eu falei assim: romantizar que o empresário tem que estar gordo, tem que estar trabalhando 20 horas por semana, e senão não vai crescer. Mentira. Não, existe equilíbrio. Mentira. É possível, né? É possível. É possível. Não precisa, total. você pode ter várias coisas, não precisa escolher uma coisa ou Abrir a mão, outra, né? exato. Não é uma coisa ou E o componente de realização pessoal é importante. É Total. importante, pô, o componente. Você fazer aquilo que gosta, dar boas soluções. Tá que você não é para altruísmo, não. Você vai ser remunerado por isso. Sim, Tá? claro. Tá, você vai ser remunerado por isso. Aí a gente entra num outro terreno, que é o da precificação, que daria para a gente fazer não sei quantos debates aqui também sobre isso. Muito bom. Tá? Mas é fundamental isso, você ter a vontade, a gana de fazer. Porque no final é o chamado, é o propósito que move você. Pode ser o dinheiro, para muitos é o dinheiro mesmo, né? Eu acho que tudo bem, desde que não seja passando por cima de outras coisas. Agora tudo bem, eu concordo, eu respeito o outro, mas eu também não posso deixar de dar meu ponto de vista. Claro. O cara que tá olhando só pro dinheiro, ele tem uma empresa, e o dia que essa empresa não estiver dando dinheiro? Aí ele vai passar por cima das pessoas, vai passar por cima de tudo. Esse pra mim é o ponto. Se entendeu? é só o dinheiro. Porque se é só o dinheiro enquanto tá dando dinheiro, Tudo bem. beleza. E quando o dinheiro não for mais suficiente pra comprar aquilo que ele tá querendo comprar? Agora ele teve dinheiro pra comprar a casa, mas talvez ele ainda não tá com dinheiro pra comprar o helicóptero dele. E aí? Aí não tem mais satisfação, não tem mais realização, não tem mais E a prazer. gente sabe que a busca pelo dinheiro, ela até um ponto ela é positiva, depois ela vira vazia. Porque esse cara nunca vai estar satisfeito e aí ele vai passar por cima de saúde, de família, de relacionamentos, de Aí é a pessoas. diferença de ambição e Isso ganância, aí vai né? bater, exato. Por isso que no final volta para o dinheiro ser uma boa consequência, né? Exato. É importante mesmo. E outra coisa que me chamou a atenção, que todos aqui falando de chamado, todos obviamente falaram de pessoas. De ajudar pessoas. No fim, ou a se desenvolver, ou resolver um problema, ou ajudar Exatamente. a ter um bom negócio. tudo é sobre pessoas no final das contas. Então, ou a gente vai ficar bom em lidar com pessoas e aprender a lidar com pessoas, ou nem o nosso chamado a gente vai conseguir viver. Cara, me deu até Verdade. uma preocupação do... Você falou uma grande coisa, aprender a lidar com pessoas. Esse é o Porque é grande o outro negócio. lado, a gente viu o lado da gente. Mas também tem um outro lado. Sim. A gente brincava quando era diretor de operador, faz algum tempo, né? Que o cliente comprava a Monza e queria pagar pro Chevette. Boa, vai dar. Assim, esse é um tipo de cliente, tem lógico, Sim, tem outros, claro. tudo mais, tem tudo, tem um cliente. Agora, você saber lidar com o cliente, entender a necessidade, o tipo de cliente que você quer também, tá? Isso é muito importante. Tem que também. estudar sobre pessoas, cara. Tem que No fim estudar. das A Tem que contas, ter. habilidade com pessoas é fundamental. E eu acho que hoje em dia, ainda mais com tecnologia e inteligência artificial que vai entrar em vários processos, vai ficar só ali. Quem souber lidar com as pessoas. Sim. E aí vem uma preocupação dessa geração que muitas vezes não tem a habilidade social, o buraco que se cria aí. Né? Se ali é o que vai sobrar para nós, a relação pessoal cada vez mais forte, e quem tiver essa sensibilidade. E você vem uma geração que não tem isso, Sim. vai ter um buraco e um gap e oportunidades aí também. Né? Oportunidades. E o nosso trabalho está assentado sobre confiança e credibilidade. Sim. Teu? Sim. Seu? Qualquer um. Quem está contratando a gente é leigo. Sim. Querendo a solução ali. Está querendo a solução. Ele confia e acredita em você. Sim. Ou não. Aí Sim. é o pior dos mundos. Né? Muito Isso aí. bom.
Muito bom. Excelente. Muito bom, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Foi muito engrandecedor as nossas discussões no off, as discussões nos episódios aqui do Conselho. Mais uma vez, obrigado por terem participado. Aí quem quiser fechar agradecendo aí também. Microfone aberto. Eu quero agradecer porque esse momento é rico. É lógico, eu tô saindo daqui com um plano para esse negócio e, pô, fantástico, maravilhoso, fico muito feliz. Mas, sinceramente, para mim, isso aqui não é o que mais importa. O que mais importa é essas trocas que a gente tem, tanto no bastidor quanto online, porque tanto no ao vivo, porque não só a gente reforça algumas coisas, mas a gente engrandece a gente em algumas coisas. A gente tava falando no evento, né, lá na Reprogramar, sobre ser, fazer e ter. E às vezes a gente tá tão preocupado no que a gente precisa fazer e no que a gente tem que ter, que a gente pouco se preocupa em quem a gente precisa ser. Ou em quem que a gente precisa se tornar. E passar esse tempo aqui com vocês me engrandeceu muito no ser. Eu saí daqui com um fazer muito claro, para ter algo. Mas vocês me engrandeceram muito no ser. Então, mais uma vez, obrigado, Kaká. Obrigado, Cedo. Obrigado você por estar fazendo isso. Porque eu sei que não é fácil falar, vou parar 1 hora do meu dia, que não é 1 hora, são 3, 4, 5, um dia pra fazer isso, cara. Agradeço de coração, porque você tá abrindo mão de algo que você poderia estar olhando só pra você e você tá dando a oportunidade de olhar pra gente também. Não, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. É bom pra todos. Vocês me engrandeceram. O meu ser tá saindo maior. Também. Bom. Sempre saio maior do que entro aqui. Bom. Sempre saio maior do que entro. Muito positivo, muito agradável, extremamente positiva a experiência com você, Cláudia, com você, Felipe. Você eu conhecia bem teu pai. Seu pai agora fiquei conhecendo. O pai foi aluno dele. Foi amigo, é meu amigo. Aluno um indicava o outro para atividades e empresas, tudo mais. Manda um grande abraço para ele. E agora conhecendo você também. Isso aí. Deve estar muito contente com você, teu pai. Tá, estou com ele também. Eu quero agradecer ao Carlos Moraes por ter me conectado com a Cedo, conectado com você, agradecer você pela oportunidade, pela possibilidade de conhecer você, né, melhor. A gente teve primeiro contato lá na Expo Secretary e agora aqui. Conhecer o Felipe, que foi incrível, tá sendo incrível conhecer o Felipe. O Scagliuzzi também. Então, assim, essa conexão aqui, eu espero que não se perca, que a gente continue em contato, que a gente continue se falando, porque realmente foi muito agregador, foi muito positivo e eu tô muito feliz. Obrigada. Bom, foi muito legal encontrar vocês e eu fico sempre assim, né? Qual é a composição do próximo conselho, né? E quando eu conheci você foi muito legal porque eu falei, pô, ela tá virando empreendedora, tá na transição. Sim. E nos outros foram sempre já empresários, né? Que já estão rodando. E lembro que eu te falei, vai ser bom pra você porque você já vai pegar um conselho de empresários, vai ser muito legal. E olha só, a diversidade, participação feminina. Sim, importante. O primeiro grupo só tinha homem, só tinha homem. Tanto que eu saí com a missão de... Exatamente. No próximo conselho já tem lá. A ideia do Conselho Empreendedor, até para vocês saberem a continuidade disso, nós somos aqui a segunda turma, né? O segundo conselho, então já tem a primeira. A partir de agora que somos 2 grupos, a ideia é promover encontros entre a primeira temporada conosco para fazer algumas dinâmicas de conselho, de debate dentro de empresas. Então a gente vai gerar uma agenda aí que de tempo em tempo nós vamos reunir para continuar e não perder essa ideia de encontrar empresários, trocar ideia, brainstorms, ajudar um a auxiliar o outro, seja com ideias, network, relacionamento. Então fechar negócio. Fechar negócio. Sim. Você fechou negócio no último conselho lá, né? Já virou cliente aí também. E já estamos indo em breve pro terceiro episódio, a terceira temporada aí do conselho aí. Você tá confirmado já. Confirmadíssimo. O cara virou cativo aqui, ó. Já tem a mesa dele. Falei, fechei o anual. Kaká, você vai ter que me mandar embora daqui, né? Já tem mais 2 pessoas aí pra próxima temporada. Obrigado mais uma vez. Realmente a contribuição foi muito positiva no off, no online também. E vocês aí, fiquem ligados no Conselho Empreendedor. Essa é a segunda temporada, em breve a terceira. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Compartilhe e manda aí para os seus amigos, empresários, funcionários para um conteúdo riquíssimo aqui de troca entre empresários. E até a próxima. Fala, tchau. Muito bom. Obrigado, pessoal. Grato aí a todos. Valeu, valeu, mestre. Estamos juntos mais uma vez. Obrigado, Scagliuzzi. Valeu. Prazer, cara. Obrigado. Prazer demais.